Madalena acreditou durante muito tempo que seu nome era inútil, pois era assim que sua mãe a chamava. Cresce distante do pai e só começa a frequentar a escola aos 8 anos de idade. Mesmo depois de anos distante da mãe, seus traumas afetam sua capacidade de construir relações e sua autoestima. Eu, Inútil, é um romance de formação que traça a jornada de uma mulher que deseja ser amada por uma mãe narcisista. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sarah Shimorantes, estou sempre aqui para falar de literatura e escrita e hoje eu vou falar de um livro nacional contemporâneo de autoria de Cibele Laurentino. Eu já falei de outro livro dessa autora aqui no canal, que é Nobelina. Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas antes de mergulhar nessa nova obra da autora, eu já deixo aqui meus avisos iniciais. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, já deixa o seu like, porque o seu like é muito importante para mim. Se quiser, ative também os sininhos de notificações para sempre estar recebendo as novidades do mundo literário. E se você quiser também, me siga também nas redes sociais, porque lá diariamente eu posto conteúdos relacionados à escrita e à cultura, à leitura no geral. Então, vamos para o vídeo de hoje. O livro nacional contemporâneo que eu vou falar hoje é Eu, Inútil, que, como eu disse anteriormente, é de autoria de Cibele Laurentino. E esse livro ele retrata um lado pouco comum da maternidade, um lado que a gente não é muito acostumado a ver. Trata-se da jornada de uma mãe narcisista e da sua filha que convive com essa mãe. Para quem não sabe, o narcisismo é um distúrbio de personalidade no qual a pessoa tem um ego inflado de autoimportância, ou seja, resumidamente, é uma pessoa que se acha superior aos outros, é uma pessoa que não consegue ver o lado bom dos outros, normalmente é uma pessoa que não sente nenhuma empatia e gosta muito de se vangloriar, de se enaltecer e de enfatizar suas conquistas e de elevar também os seus traços, as suas jornadas, como se fosse a melhor pessoa do mundo, vamos dizer assim. Lembrando, eu não sou psiquiatra, não sou da área da saúde. Se você tiver mais curiosidade sobre o transtorno da personalidade narcisista, recomendo que você consulte um especial da área ou que pesquise mais sobre o assunto, porque tem muitos assuntos e artigos e livros que retratam esse tema e esse problema em específico. A obra já começa com uma cena de impacto, que é quando Madalena finalmente começa a frequentar a escola e a professora pergunta para ela qual é o nome dela e o que ela quer ser quando crescer. E ela responde que o nome dela é Inútil, porque ela ficou tão acostumada a ser chamada de inútil que ela realmente acreditou que esse fosse o seu nome. A obra mostra a Madalena desde pequena tendo muitos problemas com a mãe. A mãe faz sempre muitas críticas pesadas para ela, sobre o comportamento dela, sobre a aparência dela, e meio que tenta fazer com que ela ache que tudo que acontece de positivo na vida dela é graças a ela. Para vocês terem ideia, Madalena não consegue se olhar no espelho do tanto que a mãe acaba com a sua autoestima, reclamando do seu peso, do seu cabelo, da sua postura, de tudo o que a menina faz, ou seja, nada a agrada. Para vocês terem ideia da gravidade, a mãe da Madalena, ela não gosta nem que a filha a chama de mãe ou de maninha, como ela gostaria de chamar, ou de mamãe, nada disso. Ela quer que a filha a chame pelo nome, que é Helena. Então, toda vez que a Madalena, sem querer, chama ela de mãe ou de um outro termo carinhoso referente à maternidade, a mãe dela a reprime e fala: meu nome é Helena, quero que me chame de Helena. Não gosta de contatos com a filha, não suporta quando a filha chega perto dela, não suporta que a filha lhe dê um abraço. Então, ou seja, a vida dessa criança foi realmente muito atormentada. E o mais impressionante nisso tudo é que, como ela era uma criancinha, ela não tinha noção dessas coisas. Ela não sabia que a mãe tinha um distúrbio de personalidade. Então ela realmente acreditava nas coisas que a mãe dizia. A mãe vivia desde cedo dizendo que ela era doente, que ela não era igual às outras crianças, que as outras
crianças iam debochar, que iam rir dela e que ela tinha que ser medicada porque ela não era normal, porque ela era uma criança diferente. Ela reclama constantemente do que a maternidade causou a ela e até detalhes assim, no ponto de vista um pouco fúteis, mas joga a culpa na menina pelo peso que ela ganhou na gravidez, na gestação, pelas estrias que ela teve e todo esse conjunto de fatores. E a menina, realmente, até determinada altura do livro, ela sente que ela realmente é a culpada e que a mãe dela tá certa. Os castigos que essa mãe impõe à filha são muito severos, são muito desumanos. E outra coisa que choca assim no livro é que a mãe, Helena, sempre diz para a Madalena nunca contar para ninguém o que acontece dentro de casa. Ou seja, quer dizer que ela sabe que ela não trata a filha das formas devidas. Ela sabe que ela maltrata a Madalena. Ela sabe que esse não era o comportamento que a menina deveria receber. A sorte, gente, de Madalena é que, como eu li a sinopse do livro, ela encontra o seu pai e a mãe dela tentou muitas vezes afastar ela do convívio, do contato com o pai, porque dizia muito para ela que o pai a rejeitou, que o pai não a queria, mas o pai acolheu ela e ela conseguia ter esse refúgio com o carinho do pai e com a outra família que ele formou, com seus irmãos paternos. Então ela consegue ter um convívio bom com essas pessoas. E outro ponto positivo na vida da Madalena é que a turma dela, as amigas dela, a professora dela acolhem bem ela. Já é um ponto positivo assim para ela não se sobrecarregar, porque ela realmente já sofria muito em casa. Então ela sempre se questionava por que ela via no final, na saída da escola, as mães abraçando as suas filhas com mensagens de carinho, dando beijos, dando os abraços, e ela estranhava por que ela não tinha aquilo. Nem a mãe dela buscava ela na escola. Quem buscava ela na escola era uma empregada que a mãe dela tinha contratado, que ficava responsável por buscá-la na escola. É muito sinistro ver o quanto essa mulher foi manipuladora e o quanto foi difícil para Madalena se livrar desses traumas. Aí a gente fica com uma pergunta na cabeça: será que essa mãe amava a filha, amava a Madalena? É complexo isso, porque, segundo muitas fontes dizem, o distúrbio da personalidade narcisista, a pessoa não sente empatia, ela não consegue ter sentimentos, ela consegue simular sensações até de vitimismo, sensações de dor, sensações de emoção, mas de uma forma simulada. Essas pessoas, elas não conseguem gerar empatia, então é até difícil dizer se aquela mãe amava a criança, amava a Madalena. E é muito triste a gente ver Madalena tentando conquistar o amor da mãe de diversas maneiras, falando coisas, escrevendo coisas, fazendo coisinhas assim que a escola pede, de desenhos, de flores, tentando conquistar o carinho da mãe, a aceitação da mãe, e tudo sempre sendo em vão. A mãe, na verdade, a mãe dela sempre rejeita tudo que ela faz, né? Diz que não a suporta, assim, fala coisas realmente muito pesadas. E nisso, a história vai se desenrolando e mostra como a Madalena vai enfrentando essa situação, vai contornando essa situação, como é que ela vai enfrentando isso e como ela vai lidando com tudo aquilo. Mostra desde quando ela acreditava que tudo que a mãe dizia era verdade, até ela descobrir que a mãe dela era realmente cruel. E mesmo assim, mesmo depois de muito tempo, ela sofre uma série de consequências, assim, de sequelas que isso deixou na vida dela. Então, ela tem problemas de relacionamento, ela tem muitos problemas de autoestima, ela sempre tem aquela vozinha na cabeça dela, da mãe
a ofendendo, a humilhando de várias coisas. Isso mostra o quanto essas atitudes podem afetar a vida de uma pessoa, ainda mais quando acontece na infância. Madalena vai contornando isso devagarinho. Eu não vou dizer exatamente como ela vai contornando, até porque eu não quero dar nenhum spoiler, mas ela vai contornando essa situação e vai realmente entendendo aos poucos o que de fato estava acontecendo com ela, vai tendo a consciência do que estava acontecendo com ela. A leitura desse livro é super simples, a linguagem bem acessível, simples, fácil, você consegue ler num dia, porque a leitura já é muito fluida. E além disso, o livro também te faz refletir, né? Te coloca na reflexão em quantas pessoas nascem em condições assim e não sabem? Quantas pessoas têm esse distúrbio e não sabem? Será que as pessoas que têm esse distúrbio, elas procuram tratamento? Como é que será que acontece isso? Tem vídeos muito interessantes sobre transtorno de personalidade narcisista em várias plataformas, inclusive aqui no YouTube. Eu acho bem interessante a gente ficar por dentro dessas questões de saúde mental. E nesse âmbito, o livro também fala muito o quanto a personalidade narcisista pode destruir alguém. Tanto é que esse distúrbio, esse transtorno da Helena afeta não só a filha, mas várias pessoas acabam se afastando dela por conta disso. Então realmente é um assunto que é importante a gente tratar aqui, a gente colocar em pauta, a gente colocar em reflexão sobre esses transtornos de personalidades e sobre a convivência com esse tipo de mãe, né? Com essas mães, porque é uma coisa muito séria, deve ser muito triste para uma criança enfrentar tudo isso. Então eu realmente espero que eu tenha colocado na cabeça de vocês alguma reflexão sobre esse assunto, porque mostra um lado pouco comum da maternidade e faz a gente se atentar também às pessoas do nosso convívio. Será que tem alguém do nosso convívio que tem esse transtorno? Será que tem alguém do nosso convívio que está sendo vítima de alguém que tem esse transtorno? Eu vou deixar aqui na caixa de descrição do vídeo o meio de aquisição do livro. Ele está disponível no Kindle Unlimited e também num preço bem acessível na Amazon. Também vou deixar aqui os meios de contato da autora. Frisando novamente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para essa comunidade crescer cada vez mais. Deixa aí o seu like, porque você não tem ideia do quanto seu like me ajuda. Ative as notificações do canal e realmente comente aqui as suas impressões. Sempre que eu posso eu respondo todos os comentários. A minha dica de hoje foi essa. Recomendo o livro e eu espero que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo.